Nada, meu irmão. Isso aqui é aquele tipo de gente que não tem remorso, que não tem amor, que não tem afinidade nenhuma. E seus irmãos concordaram. 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço. Eles tinham até, né? E o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Aí quando o irmão Rubem volta, que é o 29, o desespero. Foi para o buraco, cadê o menino? Cadê o José? Para onde foi José? O que vocês fizeram dele? Aí você pensa assim, é muita coincidência. É muita coincidência. O que José está fazendo de errado? Nada. Aí ele vai para o Egito. Aí você pensa assim, as coincidências acabaram, Salete. Não, ele chega no Egito. E ele vai especificamente para um lugar que é para o palácio de Faraó. Ele foi para ser vendido como um escravo para servir no palácio. Mas diz que um soldado do alto comando gostou do José. E comprou ele para ser, eles chamavam ali de concubino ou coisa parecida. Era um cidadão que era como se fosse, eu só conheço a palavra ordenança, mas tem aquela palavra, o mordomo. Mordomo. Eu chamo de ordenança, mas é o mordomo. E aí ele foi morar na casa desse cara. Na casa desse, olha quanta coincidência, continua. E lá a mulher do cara se apaixona por ele. E aí ele é acusado. Ele é acusado de ter molestado ela. Eu tenho minhas dúvidas de que ele não tenha sido tentado, porque diz que ele correu peladão, meu irmão. Ele deve ter quase entrado na onda da menina lá. Da Potifa, como alguns dizem, mas não é Potifa, não tem nada a ver. Diz que ele sai nu correndo. E alguém o acusa de que ele havia atentado contra o pudor, né? Se fala, não é possível, tanta desgraça na vida de uma pessoa. E agora ele chega num lugar, foi vendido como escravo. E diz que ele se deu bem na casa de Potifar, ele estava bem. Diz que ele cuidava de tudo, ele já mandava em tudo. Ele só não era o dono da casa e o dono da mulher, o restante ele mandava em tudo. Eu acredito que ele não era tão feio fisicamente, e ainda mais tinha a graça de Deus sobre ele. E lá a mulher do homem se apaixona por ele, e ele é acusado falsamente de um crime que ele não sei, tá? Eu tenho minhas dúvidas, mas até então a gente sabe que ele não cometeu, e ele foi jogado onde? Na prisão. E ele foi jogado numa prisão para morrer. Porque esse tipo de crime era o crime onde a pessoa era presa perpetuamente. De lá ele não sairia. Aí a gente imagina que parece que passou tudo em 2, 3 dias isso. Foram anos. Imagina que ainda tem uma outra história rolando. José foi embora para o Egito, mas os irmãos tiveram que voltar para casa depois da venda. E eles passaram a conversa no pai. Nós estava lá, o José, a gente encontrou ele. E quando a gente viu ele de longe, saiu lá um lobisomem. Porque você sabe que tem gente que para criar a história é uma benção. Saiu lá uma lagartixa. Inventaram alguma coisa. Porque mataram um animal, encheram a roupa dele de sangue. Diz que era aquela roupa bonita que o pai tinha dado para ele e tal. E o pai fica em luto. Fala, caramba, mandei meu filho para desgraça.
Imagina o coração, porque fora o erro deles terem cometido contra o irmão, o José, imagina a mentira que contaram para o pai. Enganaram o pai, mentiram para o pai. Imagina o conluio desses caras. Se alguém abrir a boca, morre. Se alguém pensar em falar alguma coisa, e a impressão que a gente tem é que Deus está dormindo mesmo. Porque tem um sonho, tem uma promessa de Deus sobre a vida do José, não tem? Eu sei que você sabe o final da história, mas imagina o José vivendo isso. Porque é igual eu e você, quando a gente está no meio do redemoinho, você fala, caramba, que desgraceira, Deus falou um negócio e está acontecendo tudo ao contrário. E as coincidências na vida de José não eram boas, eram ruins. Aí ele está preso. E eu não sei por que cargas d'água, depois de alguns anos, acontece um episódio dentro do palácio. E o faraó fica nervoso com o copeiro e com o padeiro. E manda prender os dois. E o José está lá faz tempo. O José agora na prisão, é por isso que eu digo assim, eu vou contar uma coisa para você aqui. Gente de Deus não precisa ter medo de demônio, de problema. O José caiu na casa do Potifar como escravo. Foi bênção ou não foi? Foi. Caiu na prisão. Era bênção ou não era? Era bênção. Não tem nada a ver com o lugar. Aí o faraó fica irritado lá com uma situação entre o copeiro e o padeiro, e os dois são presos. E o José, que agora é tipo um chefe da cadeia, conhece os dois. Aí vem uma outra coincidência. Esses dois homens têm um sonho. E José era o cara do sonho. E está o homem do sonho dentro da cadeia. Não é o sonho doce não, viu, de padaria. Sonhar, tá? Padeiro, sonho, já pensou, né? Padeiro, sonho, doce de leite, será, pastor de... Luiz. Sonho. E aí ele interpreta o sonho dos dois, porém, o padeiro morre. E o sonho do copeiro era um sonho que ele disse assim, olha, sabe o que vai acontecer com você? Você vai voltar a servir o faraó. Faz um favor para mim. Quando você estiver diante, olha a certeza do cara, quando você estiver diante do faraó, do cara que manda, fala para ele que eu estou preso injustamente. Conta para ele a minha história. Imagina o coração do José se não ardeu. Puxa, agora eu tenho alguém lá que pode conversar com quem resolve problema. O copeiro volta e esquece do José. Você fala, que desgraça, Senhor, meu Deus do céu. Só faço o bem para os outros, só faço o melhor para os outros. E é só problema para a minha vida. E o Deus que até então parecia que estava dormindo, faz com que o faraó tenha um sonho. E o faraó tem um sonho e ele chama tudo quanto é gente inteligente que ele tem no reino para interpretar o sonho que ele tem. Quando eu li essa passagem do sonho do faraó, eu fiquei viajando aqui, que isso aqui deve ter durado meses, até que vinha uma pessoa e falava e não era, e depois vinha outra. Vinha gente de tudo quanto é canto do Egito. De tudo quanto é lugar. Ó, tem um mandingueiro lá na Bahia, lá chama lá que esse cara aqui, é claro que não é, eu estou brincando com o nosso contexto, mas vai lá, busca lá, onde tiver um infeliz que consiga decifrar. E o faraó vai ficando irritado. Sabe o que é engraçado? Que às vezes tem gente que se ajuda, e é um tipo de gente que ele não gosta de ajudar ninguém. Aí o faraó, né, falando do sonho e tal, aí o copeiro depois de muito tempo, fala, nossa, caramba. Depois de uns 300 anos,
Eu conheci um cara. Mas, cara, foi o cara que tirou ele da cadeia, pô. Não era como se ele tivesse assim, Faraó falou de sonho e já fosse falar, não é, minha irmã? Pô, conheço, não, mas ele nem tinha, meu irmão, não estava nem preocupado. Ele estava preocupado com ele. Aí ele manda a notícia e chega no Faraó e fala assim, ó, copeiro aí diz que conhece um cara que está preso. E esse cara interpretou o sonho da vida dele. E ele está aqui agora e ele falou que esse menino aí, se você contar o sonho para ele, ele vai dizer para você o que é. Faraó, que não era bobo nem nada, manda chamar esse rapaz. Traz ele aqui. O José é chamado. José interpreta o sonho. E ele se torna o cara mais importante no Egito depois de Faraó. É coincidência demais, não é? Sim ou não? Isso aqui é sorte, não é não? Isso aqui é ter sorte, hein? Fala sério. Deus tinha um plano com José. A impressão que a gente tem é que já que ele tinha um plano, vai acontecer tudo bonitinho, né? Você percebe quanta desgraceira no caminho do José para ele chegar onde Deus falou que ele ia chegar? Só coisa ruim. Imaginamos nós que são ruins. Aí Paulo, depois de muitos anos, tem a revelação. É que a gente não entende muito, mas tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Tudo. O José, então, imagina. Se essas coisas não tivessem acontecido, José não teria chegado no Egito. Algumas situações foram desumanas, de insensibilidade profunda, terríveis. Quem nunca passou por algo assim, Senhor, mas é muita coisa ruim, é muita falta de amor, é muita desgraça, é muita injustiça. Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Ou será que o Senhor me abandonou? Eu quero que você agora medite comigo em quantos meses e quantos anos de agonia, de momentos sem resposta, sem saber o porquê algumas coisas estavam acontecendo, porque ele não tinha noção de algumas. Ele não tinha ideia. E a gente fica numa agonia com Deus, né? Por que Deus? Por quê? 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 Ele não tinha resposta de nada. Será que Deus estava lá? Você vai dizer agora que estava porque você sabe do final. E para o José? Porque quando eu e você estamos na luta, a gente tem a impressão de que Deus não está. É ou não é? Será que Deus estava lá? Conhecer a história de alguém e saber o final da história é fácil. Mas será que Deus estava? Quando eu fui vendido pelos meus irmãos, não fui vendido por um desconhecido, pelos meus irmãos. Quando mentiram ao meu respeito através dos meus irmãos e enganaram o meu pai. Será que Deus estava lá? Será que Deus não viu? Eu sei que tem gente que fica tentando imaginar como Deus opera.
E tem gente que ora dizendo para Deus como que tem que ser feito. Deus falou assim: vou fazer. Como vai ser feito? Fica na fé. Tranquilo aí? A gente não gosta de viver pela fé. Não vem com esse papo que a gente não gosta. Quando fala algo vem de Deus, falar do nosso coração que tem que ser pela fé, você fica desesperado. Não dá para o senhor dar só uma palhinha para mim, de vez em quando ver que o senhor está ali? Para de vez em quando eu sentir que o senhor está trabalhando? Não dá para o senhor dar só uma luzinha, piscar um negocinho assim, que a gente fica, não fica? Ô Deus, dá só um sinalzinho aí para mim. Um sinalzinho só. Porque a gente fala de fé, mas nós queremos ter o controle das coisas nas mãos. É muita coincidência ruim, desgraçosa. Ele sai para fazer algo que o pai pediu. Imagina José, em algum momento da sua vida, pensando: puxa, em vez de eu ter ficado andando lá por Siquém, por que eu não voltei para casa? Imagina nesse trajeto todo, por que eu não voltei para casa? É assim que a gente fica, não é? Porque a gente imagina que aquele outro caminho que a gente não traçou é o caminho que não ia ter problema, que o caminho que a gente foi que era o caminho ruim, é ou não é? Não é assim que a gente pensa? Ah, se eu tivesse tomado outro caminho, não ia ser assim. O outro caminho ia ter os problemas do outro caminho. A gente tem essa imaginação boba de que parece que se você tivesse tomado um outro caminho, seria diferente. Não, o outro caminho teria os seus sufocos, suas dificuldades, não as mesmas, mas teria problemas do mesmo jeito. Até porque a vida de José estava nas mãos de quem? De Deus. Deus não coloca sentado em trono gente que não está preparado para Ele. E se tem uma coisa que prepara o cidadão para a vida, são os problemas e as intempéries que a gente vive. Então essa nossa loucura de imaginar: puxa, se eu não tivesse casado com a fulana, se eu não tivesse comprado esse liquidificador, é ou não é? Se eu não tivesse vindo morar nesse bairro, você teria vivido uma outra vida com seus problemas. Já pensou, José, se eu tivesse voltado para casa, eu não tivesse ido lá e feito a fofoca para o meu pai, eles não estão onde tinha que estar não tem ninguém lá não, mas eu fui burro, eu fui ignorante. Meu querido, sai dessa. E o que tem de gente preso em questão assim? Se eu tivesse demorado mais para ter filho, se eu tivesse tido filho mais cedo, é ou não é? Quando a coisa azeda, você fica tentando encontrar uma resposta. E é esse medo de viver na dependência ou na direção daquilo que é de Deus para a nossa vida. E a impressão que nós temos, Márcia, é de que Deus não está lá. Mas você sabe que Deus está. Às vezes quieto. Só observando, e isso nos mata. Ele poderia ter me livrado daquela situação ruim, Ele não livrou. E tem gente que tem oração poderosa, né? Tira todo o capeta da minha frente, aí depois você fica frustrado, né? Quando o capeta não sai, é ou não é? Você fica frustrado, não fica frustrado? Tira todo o mal
desse culto aqui, porque hoje eu quero adorar, e você não consegue, você fica revoltado com Deus, é ou não é? Você já parou para pensar que talvez Ele tenha deixado a dificuldade ali, exatamente para você entender que tem coisas que ainda, para algumas coisas ainda existe muita força e ânimo dentro de você, capaz de serem usadas, e você está aí querendo se encostar? Eu fico pensando aqui, pastora Neuza, que diz que Ele está conosco, não está? Deus está conosco, né? Sai o José. Vem o primeiro problema, meus irmãos não estão. Deus, e aí? Já está dando mancada comigo, né? Aí ele tem a brilhante ideia de procurar os irmãos. Mas ele mal sabe que os irmãos já tinham um plano arquitetado para desgraçar a vida dele. Tá vendo aí? O senhor não está me livrando não, Esse negócio está ficando complicado, hein? Essa coisa está ficando azeda. E Deus está onde? Está ali. Vendo tudo, percebendo tudo. E a gente na agonia. E aí você começa a fazer pensamento louco e bobo. Se eu não tivesse ido, se eu tivesse parado, se eu não tivesse comido. Principalmente coisa de comer, né? Depois a gente passa mal. É ou não é? Foi aquela feijoada, foi aquele torresminho. Se eu tivesse comido só o arroz, não sei. Eu sinceramente não sei. A presença de Deus não era sentida, não era percebida, mas Deus estava no controle de tudo. E por que eu posso afirmar que Deus estava no controle de tudo? Porque tudo aconteceu exatamente como Deus previa que deveria acontecer. Os caminhos que Deus Ele direciona as coisas, não fazem sentido para o nosso coração. E a gente tem uma mania de achar que porque Deus é todo poderoso, Luiz, Ele não sofre. Engano seu. Que Ele não sabe, Fabiano, o que é sofrimento, porque Ele é Deus. Ele não sabe o que é dor. Ele não sabe o que é tristeza. Sabe sim. Quando Ele viu o filho dele crucificado, e aí o filho gritou: Pai, cadê o Senhor? Por que o Senhor me deixou? Estou me sentindo sozinho, o que aconteceu? Ele sabe sim. Nunca mais faça essa bobeira de imaginar que Deus não sabe o que é dor, o que é ter dificuldade. Eu não estou dizendo que Deus é fraco, que é outra coisa. Diz que até o espírito dele geme com gemidos, se entristece. Mas eu quero voltar ali. Você percebeu quanta coincidência na vida do José? Só para ler, só coincidência desgraçosa. E quando ele pensa que vai ficar em pé, e a história é tão linda que aí ele senta no trono, né, dona Terezinha? E aí a gente imagina que porque ele está sentado no trono, ele é o cara mais perfeito do mundo, não é? Aí Deus envia uma fome no Egito. E aí Deus vai provar o coração de José para saber se ele está sarado. E ele envia os irmãos dele. Agora ele tem a faca e o queijo para matar os irmãos. Ele tem um poder. E ele arquiteta um plano, e aí já tem o Benjamim na jogada, não tem? Porque se eu não me engano, o Jacó fica tão desgostoso e aí nasce mais um menino. Você não faz ideia de quanto tempo isso passa. Meu querido, eu sei que são muitas coincidências as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas. Mas Deus tem o controle de tudo.
não é porque você tomou esse caminho e não tomou outro. Não tem nada a ver com isso. Não é porque, puxa, naquele dia eu deveria ter orado mais, eu não orei. Naquele dia eu deveria ter sido mais vigilante. Você percebe como a gente quer ter o controle? Se eu tivesse, não. É Deus quem cuida de nós. Você não precisa se desesperar e pensar assim, que se eu não fizer, Deus não vai fazer. Você não pode ser relapso e omisso. Já que Ele vai fazer, então não faço. Não seja extremista, bobo assim. O que é para você fazer, você faz. Mas Ele não reage porque eu faço. Mas é porque Ele tem um plano traçado com a nossa vida. Ele tem propósitos com a nossa vida. Então feche seus olhos por um instante. Eu espero que a comida que você está comendo hoje nessa reunião de crescimento espiritual, ela abra o seu entendimento. São muitas as coincidências. Muitas. E na vida de José, 90% delas só ruins. Sabe, aquele tipo de coisa que com certeza ele deve ter dito esse tempo todo. Eu só fiz o bem, eu só tentei ajudar, eu só tentei estender a minha mão, eu só tentei fazer o melhor e eu não sei, eu só tenho colhido o pior. É tanta coisa ruim na minha vida, eu não consigo ficar em pé, não consigo me levantar. Entenda uma coisa, você, a sua vida estão nas mãos de Deus. E ainda que pareça que Deus não tem te ouvido, Ele não tem te enxergado, não tem visto a tua vida, a tua situação, continue firme nele, porque José ele não sai da presença de Deus. Ele não afina na presença de Deus, ele não deixa de ser e de estar comprometido com as coisas de Deus. Ele está alinhado, alinhavado, ele está caminhando na direção. E quando nós imaginamos que ele ia sucumbir diante do erro e do pecado, quando Satanás está para laçá-lo na situação da casa de Potifar, então ele se lembra que Deus tem algo com ele. É assim que nós ficamos às vezes. Deus falou, mas Ele também tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Elas não acontecem quando nós queremos e do jeito que nós queremos. Então não pense em você que Deus tenha te esquecido, que Deus não esteja te ouvindo, que Ele tenha te abandonado. Aliás, em alguns momentos da nossa vida é assim, exatamente assim que nós ficamos. Mas Ele continua nos observando de longe. Talvez imóvel com relação à nossa situação. Porque Ele está nos fortalecendo, Ele está nos construindo. E essas coincidências, por mais que pareçam que vão nos destruir e nos matar, elas vêm para fazer com que sejamos fortes e de Deus verdadeiramente. Se Ele disse, sou contigo, não duvide disso. Se Ele revelou para você que há algo da parte dEle para com a tua vida, permaneça firme. Não pare, não se distancie. Não deixe fraquejar os seus joelhos. Não deixe com que o compromisso, o propósito que você fez, ele fique jogado para trás. São muitas as coincidências. Muitas. E Deus está no meio de todas elas. Amém? Amado Pai, esta é a Tua palavra ao nosso coração. E a Tua palavra tem um poder glorioso de nos nutrir, de nos fortalecer, de nos orientar. Meu Deus, tem horas que nós olhamos, mesmo sabendo das Tuas promessas, e bate um desespero, bate uma dor, bate uma angústia, vem o medo. As situações que nos cercam nos levam para lugares que nós imaginamos que estamos caminhando para distante dos sonhos, dos planos do Senhor para a nossa vida. Quando na verdade o Senhor está nos construindo
O Senhor não quer só nos abençoar, como o Senhor disse a Abraão. O Senhor deseja que nós sejamos a bênção, nós sejamos um milagre. E para sermos um milagre, esse processo todo vai moldando a nossa vida. Deus, lá no início da vida desse homem, a impressão que nós temos é de que tudo estava errado, tudo fora do lugar. Às vezes, imaginamos que por causa do que estamos vivendo, o Senhor não esteja nos vendo, de que estejamos sozinhos ou estejamos nos sentindo, por causa das circunstâncias, abandonados. Mas ali está o Senhor, presente. E para a sua glória, tudo acontece como o Senhor predetermina e como o Senhor sempre sonhou e pensou. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Então eu sei que as coincidências na vida de José foram, em grande parte, ruins. Eu e você conhecemos o final da história. Mas talvez alguém esteja vivendo na sua vida alguma situação que você esteja aí se sentindo oprimido. E por causa da sua situação, do seu momento, né? Você fala, puxa vida. Aconteceu uma coisa comigo essa semana. Sabe quando você imagina assim, pastora Neuza, vai a gente cantar, lembra dessa música? Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Mas não é naquela semana, Luiz, que vai dar tudo certo, ainda não foi. E você fica, rapaz do céu, Deus, que é isso, Deus? Que é isso? Então confia nele. Confia. Tem algum lugar na Bíblia que revela lá, pastora Rita, confia na sua oração? Não tem, né? Confia no seu jejum? Não tem. Confia na sua confiança? Não tem. Confia em Deus. Creia nele.